Yoshida tinha um encontro para jantar com a garota com quem ele tem sonhado. Durante o encontro, ele ficou envolvido em uma disputa de olhares com o peito dela, e Eri expressou sua gratidão pela linda noite. Yoshida finalmente reuniu coragem para pedir que ela fosse sua namorada, mas infelizmente, ela recusou educadamente, afirmando que já está em um relacionamento há 5 anos. Sentindo-se rejeitado, Yoshida passou um tempo com seu amigo, expressando sua frustração e desejando que Eri tivesse dito algo sobre seu relacionamento antes. À medida que a noite avançava, o amigo de Yoshida decidiu voltar para casa, deixando-o caminhar sozinho, sentindo-se zangado e aborrecido com Eri. Enquanto anda, Yoshida vê uma garota sentada debaixo de um poste de luz, e se pergunta por que ela está fora a uma hora tão tarde. Preocupado com a segurança dela, ele se aproxima e pergunta o que ela está fazendo. Ele sugere que ela deveria ir para casa, mas a garota responde que não há mais trens funcionando. Yoshida fica surpreso e pergunta se ela pretende ficar lá a noite toda. A garota sorri e sugere que poderia ficar na casa dele. Ela o chama de senhor e pergunta que tipo de garota ficaria na casa de um estranho. Ela então revela que não tem outro lugar para ir e nem dinheiro para pagar por acomodação. Yoshida fica surpreso com a proposta dela e pergunta se ele deve deixá-la ficar de graça. Para sua surpresa, a garota oferece fazer sexo com ele em troca de um lugar para ficar. Yoshida fica alarmado com as palavras dela e se pergunta se todas as garotas hoje em dia são assim. Eventualmente, ele percebe que ela é apenas uma pessoa peculiar e diz firmemente para ela não fazer esse tipo de piada. A garota insiste que Yoshida deve deixá-la ficar de graça, apesar do estado do seu apartamento imundo. Yoshida sente que não é problema dele aprender sobre ela e planeja expulsá-la na manhã seguinte. Ele vai para a cama e permite que ela faça o que quiser. No entanto, ela começa a se despir e pergunta se ele quer fazer algo com ela. Yoshida recusa e diz que se sente atraído por mulheres mais velhas. A garota então pergunta se pode fazer algo por ele, ao que ele responde pedindo sopa de miso feita por uma mulher. Yoshida adormece, deixando a garota sozinha com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Yoshida acorda e entra em pânico, pensando que está atrasado para o trabalho, só para lembrar que é domingo. Ele sente o cheiro de algo sendo cozinhado e ouve a garota cumprimentá-lo com um alegre "Bom dia". Yoshida acorda confuso e não se lembra do que aconteceu na noite anterior. Ele questiona por que uma estudante do ensino médio está em sua casa, mas ela o lembra de que ele havia concordado em deixá-la ficar. Yoshida inicialmente desconfia da afirmação dela, mas ela insiste que ele realmente concordou. Preocupado que possa ter feito algo inapropriado, Yoshida pergunta se ele fez algo com ela. A garota o encara, fazendo-o se sentir desconfortável, mas ela garante que está apenas brincando. Ela diz que ele se recusou a ter qualquer atividade sexual com ela, o que o alivia ao ouvir. Em seguida, ela prepara sopa de miso para ele, mas Yoshida avisa para não fazer sopa na casa de um estranho. A garota aponta que foi ele quem pediu, continuando a chamá-lo de senhor, irritada com o apelido. Yoshida pede para ela parar e a manda ir embora. Ela pergunta se ele realmente não se lembra de nada da noite anterior, mas Yoshida continua confuso. Conforme suas memórias começam a voltar, ele se recorda da presença dela. A garota então pede seu nome e Yoshida se apresenta. Ela comenta que ele parece um Yoshida e insiste para que ele coma a sopa que ela preparou. Irritado com seu comportamento mandão, Yoshida diz a ela para não lhe dizer o que fazer. Enquanto Yoshida come a sopa de miso, ele percebe que está gostosa. A garota ao lado dele pergunta se ele preferiria que Eri tivesse feito. Yoshida pergunta-se como ela conhece a Eri, e ela revela que ele estava dizendo o nome dela enquanto dormia na noite anterior. Yoshida fica surpreso e diz a ela que não precisa que ela o faça se sentir melhor. No entanto, a menina começa a se despir, revelando que tem seios grandes. Yoshida fica chocado e os compara aos de Eri, que ele acha que são ainda maiores. A garota pergunta qual é o tamanho do sutiã de Eri, e Yoshida diz que são copas F. Ela se gaba de que os dela também são copas F e acrescenta que os de Eri podem ser copas G ou H. Yoshida gostaria de ter sentido aquelas copas H apenas uma vez, mas a garota interrompe seus pensamentos perguntando se ele quer sentir os dela. Yoshida pergunta por que ela está tentando seduzi-lo. Sayu questiona Yoshida sobre por que ele continua recusando suas investidas e se pergunta se ele é o anormal, já que nenhum homem jamais a rejeitou antes. Yoshida a agarra e exige saber o nome dela. Sayu revela seu nome verdadeiro e mostra a ele sua carteirinha de estudante, que indica que ela é de um local distante. Yoshida pergunta quando ela saiu de casa, e Sayu confessa que já se foram 6 meses. Ela acredita que sua família está melhor sem ela. Yoshida questiona como ela planeja sobreviver sem voltar para casa ou para a escola, e Sayu responde que dará um jeito, como encontrar outro lugar para ficar. Ele sugere que ela deveria trabalhar em vez disso. Depois que ela lhe conta que não pode pagar o aluguel com apenas um trabalho de meio período, ele se oferece para deixá-la morar com ele. Ele se levanta e diz que vai fazê-la cair na real, chamando-a de pirralha, que não entende o valor das coisas. Ela começa a chorar, e ele se pergunta por que ela não pode ter uma vida normal e amor como outros adolescentes. Ele decide fazer com que ela faça as tarefas domésticas no apartamento como seu primeiro trabalho. Ela comenta que parece que pode ficar com ele para sempre.
mas ele esclarece que ela só pode ficar até decidir o que quer fazer. Yoshida pensa que este arranjo é melhor do que deixar Sayu continuar a vagar e possivelmente cair em situações perigosas. No entanto, ele sabe que precisa ser cauteloso com as palavras para que ela não fique muito confortável com a situação. Ele deixa claro para ela que ela só pode ficar até parar de se comportar como uma mimada, e avisa que, se ela tentar seduzi-lo novamente, ele não terá escolha a não ser expulsá-la. Ela concorda com suas condições, e assim começa um novo capítulo em suas vidas. No trabalho, Yoshida confidencia a um amigo o que aconteceu depois que saiu de casa. Seu amigo o alerta sobre os riscos potenciais da situação. Ao voltar para casa, Yoshida se preocupa se Sayu comeu alguma coisa. Ele lembra do conselho do amigo sobre não se apegar muito a ela. Ao chegar em casa, ele encontra Sayu preparando comida e ela o cumprimenta com as palavras: "Bem-vindo de volta, papai." Ele expressa sua repulsa pelo comentário e entrega a ela a marmita que comprou para ela. Nota que ela passou todas as suas roupas e pensa consigo mesmo que ela é boa em fazer tarefas domésticas. Quando ele pergunta onde está o cinzeiro, ela o entrega a ele. Lavadas. Depois de sair para fumar, Sayu pergunta por que Yoshida não fuma dentro. Ele responde que é por causa dela, ao que ela o chama de bonzinho. No entanto, Yoshida fica frustrado, perguntando por que ela baseia seus valores naqueles outros caras. Ele tenta explicar que ele não é bonzinho, mas sim que os outros caras eram apenas ruins, e que ela deveria ter padrões mais altos para si mesma. Sayu diz que entende, mas Yoshida não consegue deixar de se perguntar por que ele é o único cuidando dela como um guardião. Ele reflete sobre como o mundo está cheio de pessoas horríveis, incluindo ele mesmo por lhe fornecer um lugar para ficar e permitir que ela fugisse. Ele não tem certeza do que deve fazer a seguir. Na manhã seguinte, Yoshida ouve Sayu com dor e descobre que ela tem usado as mesmas roupas todos os dias. Sayu diz a ele que é a única coisa que ela tem. Sentindo-se solidário, Yoshida decide levá-la a um shopping para comprar novas roupas e um novo colchão, já que ela acorda com dor todas as manhãs. Sayu tenta recusar, dizendo que não saberá como retribuí-lo. No entanto, Yoshida percebe que ela não está sendo modesta, mas hesitante porque não pode pagar. Ele se pergunta por que uma criança pensaria assim e diz a ela que fazer tarefas para ele é retribuição suficiente. Sayu concorda e Yoshida sente que isso deve ser motivo suficiente. Depois de dormir em seu novo colchão, Sayu expressa sua satisfação com ele e pergunta a Yoshida se ele quer dormir com ela com um sorriso provocante. No entanto, ela rapidamente assegura a ele que não estava sendo estranha e que ele é quem tem pensamentos sujos. Yoshida acha a risada dela encantadora e ela lhe agradece por tudo. No dia seguinte, seu amigo menciona um boato de que Yoshida tem uma nova namorada, pois ele parece mais arrumado, melhor vestido e volta para casa mais cedo. Yoshida pensa que Sayu não é o tipo dele, mas reconhece que ela é fofa e responsável. Ele se pergunta por que ela deixou sua casa e veio até Tóquio. No dia seguinte, Sayu pergunta a Yoshida por que ele não faz a barba, e ele responde que é por preguiça. Ela se pergunta por que ele não se barbeia com mais frequência, e ele explica que só se barbeia quando fica muito longo porque isso o faz sentir-se velho. Ele diz que ser preguiçoso demais para se barbear é um sinal de envelhecimento, mas Sayu discorda e lhe diz que a barba não fica bem nele. Yoshida se olha no espelho e decide fazer a barba. Durante a ida ao shopping, Yoshida compra mais coisas para Sayu e pergunta se ela tem um telefone. Sayu admite que não tem um e confessa que jogou seu telefone antigo no oceano. Yoshida a repreende por um ato tão tolo e sugere que ela deveria ter um telefone para que ele possa contatá-la. Sayu argumenta que realmente não precisa de um, já que ele já conseguiu um hidratante para ela, mas ele percebe que seu sorriso parece não ser sincero e se pergunta se é genuíno. Depois de voltar do shopping, Yoshida diz a Sayu que planeja ler os livros que comprou nos fins de semana, mas também oferece a ela a chance de lê-los sem estragá-los para ele. No entanto, ele percebe que ela parece triste e está prestes a perguntar-lhe por que está assim, mas para e diz que não é nada. Quando ele a encoraja a se manifestar, ela começa a rir falsamente. Yoshida percebe que ela está forçando um sorriso e diz para parar. Ele lembra que, embora possa não ser a casa dela, ela está autorizada a viver ali e não precisa agir de forma estranha ou fingir sorrisos. Ela se aproxima dele e admite que ia perguntar por que ele é tão gentil e que ele é a pessoa mais bondosa que ela já conheceu. Ela acrescenta que, se ele quer que ela pare de agir estranhamente, ela tentará fazer isso. Ela explica que seus sorrisos falsos se tornaram um hábito para ela, mas ela fará o seu melhor para parar. Ele a tranquiliza dizendo que ela pode levar o tempo que precisar e ela acha que ele é muito gentil. Ela confessa que nunca ninguém lhe deu tanta liberdade ou escolhas antes, e ela quer deixá-lo feliz por ela ter entrado em sua vida. Ele ri e a elogia por também ser gentil e diz que está ansioso para provar a comida dela e espera que seja ótima. Ela promete não decepcioná-lo. Durante o trabalho, ele chama Mishima para informá-la de que o código do projeto deles tem erros e não pode ser vendido. Ele explica que precisarão fazer horas extras juntos para corrigi-lo. Ari observa a conversa deles. Eles passam a noite inteira trabalhando no projeto e Yoshida traz comida para Mishima.
Ela pergunta a ele como ele tem feito para barbear a barba todos os dias. Ele se pergunta por que ela está perguntando e ela menciona os rumores sobre ele ter uma namorada. Ele nega os rumores e admite que foi recentemente rejeitado pela Ari. Mishima oferece palavras de encorajamento, mas ele recusa qualquer piedade. Ela o tranquiliza dizendo que se sente realmente sortuda por ser sua amiga e sugere que saiam para beber em breve. Ao chegar tarde em casa, Sayu expressa sua frustração por ele estar atrasado e até ter comida preparada para ele. Ele pede desculpas pelo atraso, mas ela apenas ri e revela que estava apenas brincando. Embora ele diga para ela não provocá-lo, ela acha engraçado como ele pediu desculpas tão formalmente e sugere que ele coma a comida no dia seguinte. Ele percebe a necessidade de encontrar uma maneira de contatá-la se estiver atrasado. Na loja de telefonia, o amigo de Yoshida sugere que ele deveria ter perguntado a Sayu qual cor de telefone ela preferiria. Yoshida responde que Sayu provavelmente teria recusado se ele tivesse perguntado, então decidiu comprar sem a opinião dela. Seu amigo observa que Yoshida deve realmente gostar de Sayu, já que está se esforçando tanto para escolher o design. Yoshida explica que como Sayu é uma garota, ela se importaria com o design do celular. Seu amigo aponta que isso significa que Yoshida se importa com a felicidade dela e o aconselha a ter cuidado em suas interações com ela. Ele avisa Yoshida que Sayu pode desenvolver sentimentos por ele ou vice-versa, e Yoshida o assegura de que é impossível porque ele prefere mulheres mais velhas com seios maiores. Seu amigo ri e sugere que Yoshida escolha uma cor segura, como preto ou branco. No trabalho, Yoshida parece inquieto e fica verificando a hora, mas seu amigo o aconselha a manter a calma, pois acabarão trabalhando até tarde se ele não o fizer. Mais tarde, Ari se aproxima dele e pergunta se podem conversar em outro momento. Seu amigo brinca que quando ela o rejeitar é quando o relacionamento deles realmente começará. Yoshida aprecia o jantar com Ari e se pega novamente olhando para o peito dela. Apesar de nervoso, ele consegue reunir coragem para falar, mas acaba engasgando nas palavras. Ari sugere que eles relaxem jogando um jogo em que se fazem perguntas alternadamente e que devem ser respondidas com sinceridade. Durante o jantar, Yoshida pergunta a Ari por que ela o convidou. Em resposta, Ari pergunta se ele está namorando alguém, mas ele nega. Ari o confronta sobre sua mentira, apontando que nos 5 anos em que o conhece, ele sempre pareceu cansado e nunca foi para casa cedo. No entanto, recentemente ele tem saído do trabalho cedo, fazendo a barba e cuidando de sua aparência. Ela então pergunta se ele está se aproximando de Mishima, mas Yoshida tenta esclarecer as coisas. Ele confessa que trabalha com Mishima há 5 anos, mas que só teve sentimentos por Eri. Ele diz a ela que ela sempre foi especial para ele e que ainda se sente da mesma maneira. Yoshida questiona por que Eri se importa se ele tem ou não uma namorada, já que ela o rejeitou antes. Ele acredita que se ela realmente não gostasse dele, não se importaria com o status de relacionamento dele. Quando Eri tenta dar uma desculpa, ele percebe e a pressiona para saber o verdadeiro motivo de ter o convidado para jantar. Depois de alguma hesitação, Eri admite que é importante, mas as esperanças de Yoshida se desfazem quando ela permite que ele faça apenas mais uma pergunta. Reunindo toda a sua coragem, Yoshida pergunta a Eri sobre o tamanho dos seios dela, e ela se inclina para revelar que usa um tamanho I. Ao voltar para casa naquela noite, Yoshida está convencido de que Eri não está interessada nele romanticamente. Quando Yoshida chega em casa, Sayu percebe que ele parece triste e pergunta o que aconteceu. No início ele não quer contar, mas eventualmente confessa que jantou com Eri. Sayu pergunta se foi divertido, mas ele admite que não foi. Ela lhe oferece um abraço, que ele aceita, e admite que isso o faz sentir-se melhor. Sayu então sugere que ele tome um banho para lavar qualquer sentimento negativo, além de ele também estar com cheiro ruim. Yoshida se sente envergonhado por estar buscando conforto com Sayu. Enquanto toma sua sopa de miso, ele tira um presente da bolsa e entrega para Sayu. Ela desembrulha e encontra um novo telefone, e fica surpresa ao saber por que ele o comprou para ela. Yoshida admite que é porque ele quer poder contatá-la quando ela estiver fora. Sayu agradece e pergunta se pode mesmo ficar com o telefone. Ela percebe que ele também comprou uma capa de telefone branca, e menciona que gosta da cor branca. Yoshida fica satisfeito ao ouvir isso, e eles prosseguem para adicionar as informações de contato um do outro aos seus telefones. Apesar do aviso de seu amigo de que ele pode se apaixonar por ela, Yoshida ainda acredita que só vê Sayu como uma jovem que ele precisa cuidar. Sayu observa que Yoshida é seu único amigo e salva seu contato como Yoshida-man, dando-lhe um sorriso caloroso. Yoshida reflete sobre o sorriso genuíno de Sayu e percebe que não compreende bem os adolescentes. Enquanto isso, Sayu acorda de um sonho sobre seus encontros sexuais passados com desconhecidos e olha para Yoshida, perguntando-se por que ele não quer fazer isso com ela. Yoshida vai trabalhar e senta-se com Mishima, onde um colega se aproxima e pergunta por que ele recusou uma viagem de negócios. O colega expõe que é porque Yoshida tem uma namorada, e Mishima intervém e pergunta se Yoshida está realmente em um relacionamento. Ele lhes diz que está esperando um pacote chegar nas próximas 2 semanas. Seu amigo o deixa sozinho e Mishima lhe dá um chute sem motivo. Mais tarde, Mishima pergunta a Yoshida se ele gostaria de ir ao cinema com ela, e embora ele inicialmente não quisesse, Yoshida decide usar isso como uma oportunidade para ensinar uma lição a ele por tê-lo rejeitado.
Em casa, Sayu se preocupa com quanto tempo pode ficar com Yoshida. Ela sabe que quando ele encontrar uma namorada, provavelmente a expulsará, assim como todos os outros homens com quem ela já ficou antes. Ela se preocupa que ele faça isso com a namorada. Ao receber uma mensagem de Yoshida, ele diz que vai ao cinema com Mishima. Quando o filme termina, Yoshida menciona uma citação do professor expressando a ideia de que os encontros só parecem predestinados depois que acontecem. Mishima engaja-se em uma conversa filosófica com Yoshida, enquanto Sayu começa a fugir novamente. Yoshida pergunta a Mishima se ela já teve um encontro predestinado, e ela diz que sim, o que leva a um momento constrangedor entre eles. Mishima abraça Yoshida, fazendo Sayu sentir-se triste e ir embora. Yoshida se separa de Mishima e expressa sua gratidão por ter vindo com ele ao cinema. Mishima pergunta o que Yoshida faria se ela fosse a pessoa que ele estava destinado a encontrar, mas Yoshida descarta a ideia como tola e a incita a ir para casa. Enquanto caminha de volta para casa, ele se pergunta se seu encontro com Sayu foi destinado pelo destino. Ao chegar em casa, ele chama por Sayu, mas não obtém resposta. Percebendo que o celular dela ainda está em casa, ele fica desesperado e sai correndo para procurá-la, temendo que ela possa ter sido sequestrada. Enquanto isso, Sayu se pergunta por que Yoshida fez aquela cara com Mishima, uma cara que ele nunca fez quando está com Sayu. Ela começa a chorar, percebendo que está com ciúmes de alguém que nem conhece. Naquele momento, a colega de trabalho de Yoshida, Mishima, encontra Sayu e decide ficar com ela até o último trem chegar, a fim de afastar qualquer policial que possa se aproximar dela. Então eles têm uma conversa franca um com o outro. Nesse momento, Yoshida chega ao local e se aproxima de Sayu, observando que estava procurando por ela. Não querendo se meter entre os dois, Mishima deixa os dois irem para casa juntos, mas não antes de afirmar que exige uma explicação completa sobre tudo entre Sayu e ele. Em casa novamente, Yoshida tira o terno enquanto Sayu, agora vestida apenas de sutiã e calcinha, o confronta. Embora Yoshida queira que ela se vista, Sayu se recusa e tenta seduzi-lo sexualmente. Querendo saber se ele está atraído por ela, Yoshida responde que está atraído por Sayu. No entanto, ele ainda recusa os avanços dela. Sayu então confessa que abrigar uma adolescente é mais desvantajoso do que vantajoso, pois ele poderia ser preso se a polícia descobrisse. Yoshida então deduz que a interpretação dela de uma vantagem era o corpo dela. Sayu confirma e admite que no começo odiava, mas passou a se sentir realizada com isso. É quando os serviços dela se tornam uma desvantagem que ela é expulsa e volta à estaca zero. Sayu então pergunta por que Yoshida a deixa ficar lá sem pedir nada, além de que ela faça tarefas pela casa. Além disso, ela comenta como Yoshida é gentil, ou melhor, gentil demais. Então, para manter sua ansiedade de que ele a abandone sob controle, ela faz o que pode para agradá-lo e pede para ele dormir com ela. Por outro lado, Yoshida a abraça apertadamente, e depois lhe faz um elogio longo e prolongado. Ele termina confessando que não tem sentimentos por ela, enquanto afirma calmamente que não quer dormir com alguém por quem não está apaixonado. Uma vez que tudo isso é dito e feito, Yoshida pede para Sayu se vestir. Os dois então se sentam juntos e Yoshida admite que ela tem sido mais útil para ele do que ela percebeu. Esta confissão deixa Sayu emocionada e chorosa, e Yoshida oferece que Sayu fique com ele até decidir ir para casa, e Sayu aceita a oferta. Internamente, Yoshida pensa que foi quando eles realmente começaram a viver juntos. De joelhos, Sayu pede permissão a Yoshida para conseguir um emprego. Ele concorda de maneira despreocupada, o que surpreende Sayu pela sua resposta rápida e aceitação, já que ela deveria apenas fazer as tarefas domésticas. Quando perguntada por Yoshida se tinha algum lugar específico em mente, Sayu responde que está interessada na loja perto de casa chamada Comfort. Feliz pela decisão de Sayu de conseguir um emprego, Yoshida também observa que Sayu pode encontrar outras pessoas da sua idade e fazer novos amigos. No primeiro dia de seu novo emprego, Sayu é instruída sobre as tarefas por sua colega mais antiga, Asami Yuki, que insiste para que Sayu não seja tão formal e a chame simplesmente de Asami. Ao anoitecer, as duas se preparam para ir para casa e Asami pergunta onde Sayu mora, ao que ela responde que é a 5 minutos do trabalho. Intrigada por ser o mesmo para ela, Asami pede para um dia ver onde ela mora, mas Sayu recusa porque a pessoa com quem está morando pode não querer isso. A conversa intensifica-se com Sayu insinuando fortemente que está morando com um namorado, mas ela insiste que não é esse o caso, que a pessoa é apenas uma figura de irmão para ela. À luz de tudo isso, Asami decide visitar a casa de Sayu e ver quem é o irmão dela. Enquanto está no trabalho, Yoshida recebe uma mensagem de texto de Sayu sobre a situação de Asami vir, o que o deixa estupefato. Tanto Mishima quanto Hashimoto descobrem sobre a mensagem e falam sobre isso enquanto sua conversa está ao alcance de Ari. Naquela noite, Yoshida chega em casa e é imediatamente avaliado por Asami, que o classifica como um cara mais velho atraente. Asami então se apresenta a Yoshida e opina que ele parece ser, pelo menos, um sujeito decente.
Uma vez acomodados na sala de estar, Yoshida conta a Asami uma história inventada de que Sayu e ele são amigos de infância com uma diferença de 9 anos entre eles. Sayu, que estava lavando a louça, ouve a conversa e intervém quando são necessários mais detalhes para esclarecer a história. Durante a história, Yoshida quase deixa escapar a verdade, mas Sayu anuncia que o jantar está pronto. Impressionada com a refeição que Sayu preparou, Asami elogia dizendo que está deliciosa e observa como Yoshida tem sorte por ter Sayu cozinhando para ele. Após a refeição, Asami comenta como o quarto de Yoshida é pequeno, e ele responde que ficará maior quando Asami for embora. Como retaliação, Asami chama Yoshida de sua alma gêmea, o que irrita Yoshida e faz Sayu rir de como os dois se dão bem. Decidindo ir embora, Asami pede a Yoshida para acompanhá-la para casa, ao que ele relutantemente concorda. Sayu também tenta ir junto, mas Asami afirma que ela precisa ficar já que é um trabalho de homem escoltar uma mulher para casa. Durante a caminhada, Asami aponta uma mentira óbvia envolvendo Sayu e ele, e quer saber a verdade sobre a relação deles. Embora Yoshida inadvertidamente confirme que a relação não é totalmente verdadeira, ele afirma que de fato é uma figura de irmão mais velho para ela. Aliviada ao ouvir isso de Yoshida, Asami o elogia como um cara legal e a partir daí vai para casa sozinha. Antes de se separarem, eles conversam mais e Yoshida pede que Asami seja amiga de Sayu, o que a diverte. Um conselho que Asami dá é que Sayu tem diferentes tipos de sorrisos e que Yoshida deve ter cuidado com eles. Os dois então se separam enquanto Yoshida fica perplexo com o comentário de Asami. Na noite seguinte na empresa de TI onde Yoshida trabalha, ele termina seu trabalho do dia. Justo quando estava prestes a enviar uma mensagem para Sayu, Ari se aproxima de Yoshida e o convida para ir com ela. Mais uma vez, Ari leva Yoshida ao mesmo restaurante de antes e questiona seu relacionamento com Yuzuha e o motivo de ter recusado uma viagem de negócios. Antes de Yoshida responder à pergunta de Ari, ele exige saber por que Ari se importa com os assuntos pessoais dele, e se recusa a responder à pergunta dela até que ela responda a dele. Em resposta a isso, Ari responde timidamente que é porque ela gosta dele. Enquanto isso, de volta ao apartamento, Sayu prepara o jantar para aquela noite, mas fica chocada ao descobrir que mais uma vez, Yoshida está jantando com Ari. Então Sayu responde com "Ok, divirta-se", e lamenta que a comida que fez estava tão gostosa também. Voltando a Yoshida e Ari, é revelado que Ari mentiu sobre estar em um relacionamento com alguém por mais de 5 anos. Pressionada por mais informações por Yoshida, Ari detalha que sua intuição lhe disse para esperar. No entanto, Yoshida acredita que Ari está blefando, achando que ela está apenas zombando dele. Ari refuta essa ideia e pergunta o que seria necessário para provar a ele, e Yoshida pede que eles durmam juntos. O pedido deixou Ari estupefata. Yoshida então disse que estava blefando, mas Ari admite que é virgem. Em resposta à confissão, Yoshida pede desculpas por seu pedido impertinente e pede que Ari não minta para ele. Nesse ponto, Ari confessa que realmente tem sentimentos por ele, e se ele quiser fazer, Yoshida admite que estava mentindo. Isso causa um silêncio constrangedor entre os dois. Quebrando o silêncio, Yoshida afirma que nunca mais vai convidar Ari para sair, mas quando for a hora certa, pediu que Ari o convidasse em vez disso. Depois de ouvir a explicação de Yoshida, Ari admite que entende e promete um dia chamá-lo para sair. Agora mudando de assunto, Ari pede uma resposta sobre algo que perguntou a Yoshida antes. Retornando ao apartamento de Yoshida, Sayu come o jantar que preparou e comenta sobre o sabor. Ela então observa como se sente sozinha, desencadeando uma memória que causa um ataque de ansiedade e a faz correr para o banheiro e vomitar. Yoshida então envia uma mensagem a Sayu detalhando que ele está voltando para casa com Ari. No entanto, Sayu interpreta isso como se estivesse sendo expulsa, mas ele a tranquiliza dizendo que tudo o que Ari quer é conhecê-la. Essa explicação deixou Sayu perplexa. No caminho de volta ao apartamento dele, ocorre uma conversa entre Yoshida e Ari, explicando a situação dele com Sayu. Ao chegar ao apartamento, Ari se apresenta e oferece à surpresa Sayu alguns lanches que comprou em uma loja de conveniência. Vários tipos de lanches estavam espalhados sobre a mesa, enquanto a verdade sobre o relacionamento de Sayu com Yoshida era contada a Ari. Aliviada por Sayu não ter esse tipo de relacionamento com Yoshida, a sala entra em um silêncio constrangedor quando Ari fica confusa com o que Sayu disse e quão surpreendente é para ela. Sentindo a tensão por trás do silêncio, Yoshida sai da sala para usar o banheiro e Ari propõe conversar a sós com Sayu, pois tem certeza de que ela tem perguntas para fazer. Entrando na cena novamente, Yoshida recebe de Sayu a tarefa de ir à loja de conveniência para pegar alguns ingredientes. Embora pareça desencorajada, Sayu respira fundo e encara Eri sorrindo, sentada silenciosamente à mesa, enquanto Yoshida, desinformado, vai até a loja. Eri então faz algumas perguntas para Sayu sobre seu passado e depois faz a pergunta bombástica de quanto tempo ela vai ficar no apartamento de Yoshida. Enquanto isso, Yoshida encontra Mishima nas ruas. Aparentemente, ela fez um desvio da estação de trem e acabou lá. Por outro lado, Mishima pergunta a Yoshida por que ele está fora tão tarde, e ele responde que é para comprar algumas coisas para o café da manhã porque Sayu pediu.
Ao saber que Sayu também está em sua casa, Mishima pede para acompanhar Yoshida na ida às compras. De volta ao apartamento de Yoshida, Sayu não responde à pergunta de Eri. Ele continua a afirmar como as adolescentes são especiais e elabora a razão por trás disso. Feliz em ouvir o que Eri lhe disse, Sayu elabora como, nos últimos 6 meses, ela fugiu de seus problemas, mas no fundo queria que alguém lhe dissesse para não fugir. Além disso, Sayu menciona como sobreviveu nesses meses até encontrar Yoshida, que prometeu colocá-la no caminho certo. Ao ouvir isso, Eri começa a rir, e então afirma que está feliz que Sayu encontrou um lugar seguro. No entanto, ela aconselha Sayu que está tudo bem ser gentil com Yoshida, mas de forma apropriada. Refletindo sobre suas ações passadas, Sayu confessa que não quer voltar a tudo isso. No entanto, Sayu reconhece que não pode fazer isso para sempre, e que um dia enfrentará seu passado por ela e por Yoshida. Eri então abraça Sayu e elogia sua coragem. Retornando a Yoshida, que tenta se separar de Mishima, mas ela pergunta se está tudo bem se ela pode ficar na casa dele naquela noite. Yoshida recusa prontamente, o que leva a uma pequena discussão entre os dois sobre ela poder passar a noite. Isso se intensifica quando Mishima pergunta, e se Eri fizesse a mesma pergunta a ele? Hesitante em responder a pergunta, Mishima critica Yoshida por ter Eri em seu apartamento e detalha como deduziu isso ao persegui-lo naquela noite. Em vista disso, Mishima pede desculpas por fazer algo tão estranho, mas Yoshida não dá importância. Mais uma vez no apartamento de Yoshida, Sayu pergunta a Eri se ela está apaixonada por Yoshida. Após uma breve pausa, Eri ri da pergunta e pergunta se é só isso que Sayu queria perguntar, ao que Sayu afirma ser uma pergunta importante para ela. Eri então responde que realmente ama Yoshida e ninguém mais. Desde que Yoshida entrou na empresa, Eri tem estado de olho em Yoshida. Isso deixa Sayu feliz, pois Yoshida conseguiria a mulher que quer. Sentada fora da loja de onde compraram a comida, Mishima confessa que pensou que Yoshida estava levando Eri para casa para passarem a noite juntos enquanto Sayu estava fora. Yoshida nega que seja esse o caso, mas então Mishima pergunta se ele ainda ama Eri, ao que ele responde que sim. Mishima então afirma que o que Yoshida está fazendo é praticamente ilógico, já que a mulher que ele ama está na casa dele com uma situação. Yoshida afirma que tecnicamente não há nada que ele possa fazer a respeito. Mas mesmo assim, Mishima argumenta que os dois não podem ser comparados entre si. Em sua réplica, Yoshida pergunta a Mishima se ela está sugerindo que ele expulse Sayu, e ela refuta a ideia. O que Mishima estava perguntando a Yoshida era sobre sua prioridade, e afirmou que se ele fosse namorar Eri, então ele teria que esconder Sayu, mas Yoshida argumenta que isso significaria que ele teria que expulsá-la. Depois de perder a calma temporariamente, Mishima pergunta se o amor de Yoshida por Eri é sincero, e não uma mistura saturada de puro amor e admiração. Mais uma vez, Yoshida nega esse fato, mas Mishima então chama Yoshida de bom demais e afirma: quando você é assim, nunca consegue as coisas que realmente quer. Pedindo desculpas pelo que disse e por tê-lo prendido por tanto tempo, Mishima segue seu caminho. Finalmente podendo voltar para casa, Yoshida encontra Eri aplicando maquiagem no rosto de Sayu. Perguntando a opinião de Yoshida sobre seu novo visual com a maquiagem, Yoshida desconfortavelmente faz um elogio. Brincando, Eri e Sayu então criticam Yoshida pelo elogio meia boca. Mais tarde, Yoshida caminha com Eri e os dois conversam sobre Sayu. Notavelmente, Eri avisa Yoshida para não fazer nada com Sayu, pois ela está na linha direta dele agora, e Yoshida tranquiliza dizendo que nunca faria algo assim. Antes de se separar de Yoshida, Eri avisa que Sayu é instável e um dia descarregará suas emoções em Yoshida. No entanto, Eri está confiante de que Yoshida lidará bem com a situação, já que no trabalho ele é conhecido como o solucionador de problemas. Em outro lugar, na loja onde Sayu trabalha, Asami conversa com um colega sobre a nova pessoa que trabalha lá. O colega com quem Asami estava conversando se chamava Kyuya, alguém que Sayu já conhecia. Sayu chega na sala de descanso e nota o nome Kyuya Yaguchi na escala de trabalho. Kyuya então entra na cena, e após Sayu se virar para se apresentar, os dois se reconhecem instantaneamente. Kyuya fica feliz ao ver Sayu novamente. Por outro lado, ela nega já tê-lo conhecido. No entanto, Kyuya afirma que nunca esquece uma pessoa com quem dormiu, deixando Sayu chocada e desolada. Assim que Kyuya diz que não viu o nome de Sayu no cronograma de trabalho, e Sayu nega ser essa pessoa, Asami entra na sala. Observando a situação, Asami expulsa Kyuya da sala e, com ele fora de cena, consola Sayu. Depois do trabalho, Sayu caminha para casa, e quando pensa que não encontrou Kyuya desde a confrontação daquela manhã, ele a confronta. Kyuya inicia uma conversa com a desconfortável Sayu, perguntando como ela está desde a última vez que a viu. Sayu novamente nega conhecer Kyuya e tenta evitá-lo, mas ele agarra o braço de Sayu e exige ir à casa dela apenas para conversar, ou pelo menos é o que ele alega.
Embora Sayu se recuse a permitir que Kyuya vá até sua casa, pois não tem permissão para receber ninguém sem a autorização dele. Ainda assim, Kyuya é insistente e chantageia Sayu dizendo que contará a Asami sobre as ações passadas deles juntos. Desconcertada por essa ameaça, Sayu pergunta a Kyuya se ele realmente só vai vir para conversar. Kyuya então garante que irá embora antes que o proprietário chegue. Como uma forma de tranquilidade, Sayu avisa Yoshida por mensagem de texto sobre a situação. No apartamento de Yoshida, Kyuya observa como está limpo, e Sayu detalha que é ela quem o mantém tão arrumado. Inicialmente, a conversa entre eles é apropriada até que Kyuya faz a pergunta bombástica sobre suas verdadeiras interações. Sayu então responde que nos 2 meses em que está lá, eles não fizeram tal coisa. Surpreso com a revelação, Kyuya tenta agarrar Sayu, e durante isso, Sayu dá um tapa nele. Agitado, Kyuya se coloca sobre Sayu enquanto ela reflete sobre como foi tola ao permitir Kyuya no apartamento de Yoshida e o problema que isso causaria a ele. Isso até Yoshida entrar pela porta da frente de forma frenética e, após questionar Sayu sobre o relacionamento dela com Kyuya, chutá-lo. Yoshida então interroga Kyuya, que revela que há alguns meses Sayu ficou em sua casa. Ele também afirma que, embora Yoshida seja como um cuidador para Sayu, ele terá que ser responsável por ela, apesar dos riscos. No monólogo interno de Yoshida, ele reflete sobre sua moral ao acolher Sayu e, em uma resposta, proclama que espera ser aquele que ensina a ela o que é certo e errado. Não impressionado com a resposta de Yoshida, Kyuya tenta sair, mas Yoshida faz com que ele prometa ficar longe de Sayu. Retornando ao apartamento, Yoshida e Sayu têm uma conversa sincera sobre o passado e o bem-estar de Sayu. Quando Sayu pergunta por que Yoshida faz o que faz, em sua resposta, Yoshida afirma que quer que Sayu viva uma vida adolescente normal. Com lágrimas nos olhos, Sayu entende e agradece a Yoshida. No dia seguinte, Sayu trabalha infeliz em seu emprego. Assim, Asami percebe e pergunta se algo aconteceu no dia anterior envolvendo Kyuya. Diante disso, Sayu finge que nada ocorreu, e por isso Asami aborda Kyuya na sala de descanso com Sayu a tiracolo, e pergunta se ele fez algo a Sayu no dia anterior. Seguindo essa situação, Kyuya admite que pediu para ter relações sexuais com Sayu, que recusou. Asami dá um tapa na cara de Kyuya e exige que ele peça desculpas a Sayu. Kyuya promete fazer isso bem na hora em que um cliente chega à loja, e Asami sai da sala para ajudar essa pessoa. Assim que Asami sai, Kyuya pede desculpas de forma desleixada a Sayu, que lhe pergunta por que ele não revelou o passado deles a ela. Mas ele recita sua promessa de não fazer isso. Ao ouvir isso, Sayu ri, e Kyuya jamais faria avanços inapropriados a ela novamente. Ela perderia o controle. Achando a resposta um pouco engraçada, e antes de sair da sala, comenta como Yoshida a trata como ele já fez. Ao entardecer, após o trabalho, Sayu é informada por Yoshida que ele vai ficar no trabalho até tarde naquele dia. Então Asami diz que vai ficar com Sayu nesse dia, e Yoshida permite. Antes de irem para um lugar especial que Asami queria levá-la, elas passam pela casa dos pais dela para pegar algo, o que surpreende Sayu por causa do tamanho e design da casa. Asami revela que seu pai é político e sua mãe é advogada. As duas então caminham até seu destino, e enquanto fazem isso, Sayu revela sua história para Asami. Ao anoitecer, as duas chegam ao seu destino, que era um local perfeito para observar as estrelas. Então, Asami revela por que é uma Gyaru e os planos de seus pais para o futuro dela, que vão contra seu próprio sonho de se tornar autora. Quando Asami contou a ela sobre seu sonho, ela ficou furiosa com Asami, mas o pai a levou até aquele mesmo local onde estão e mostrou a ela a noite estrelada. Eles então tiveram uma conversa sincera, e embora Asami não concordasse com o pai, ela ainda aproveitou o tempo que passou com ele ali. Asami então tenta consolar e motivar Sayu, que aprecia as palavras gentis de Asami. No dia seguinte, Yoshida chega cedo em casa do trabalho e traz comida. Ele também pede desculpas por não ter, mas Sayu argumenta que ele realmente a protegeu. Sayu então explica que não importava onde ela fosse, tudo era igual, mas isso mudou com Yoshida, e por causa disso, ela deseja pensar no futuro. À luz disso, Yoshida promete ajudar Sayu da melhor maneira possível para ajudá-la a alcançar seu objetivo. Eufórica, Sayu abraça Yoshida e dá-lhe as boas-vindas em casa. Quando estão sozinhas no mercado de conforto, Sayu e Asami conversam sobre se Yoshida permitirá que Asami venha ou não. Yoshida permite, no entanto, ele comenta sobre a frequência com que ela vem, ao que Asami responde que é férias de verão e que ela e Sayu são almas gêmeas. Bem quando Asami estava prestes a repor as prateleiras da loja, um carro preto sem identificação para na frente da loja e seu motorista olha para dentro por um breve momento e vai embora. Asami detalha como o carro estaciona naquele local o tempo todo e vai embora. Enquanto Sayu olha notavelmente para o apartamento de Yoshida, Sayu ajuda Asami a estudar literatura, que acha um incômodo fazer. Um flashback envolvendo Sayu e Yoshida mostra-os conversando um pouco sobre os planos de Sayu para o futuro e sua esperança de ficar com Yoshida um pouco mais.
No presente, Sayu contempla mais sobre seu futuro, até que Azami a interrompe. Em uma pequena mentira sobre por que estava tão perdida em pensamentos, Sayu diz a Azami que estava pensando no que fazer para o jantar. Asami elogia Sayu por ser uma pessoa tão boa como dona de casa e sugere que comprem um bento especial que é vendido na loja durante a temporada de exames. Enquanto isso, na empresa de TI, Yoshida recebe uma mensagem de texto de quem se presume ser Sayu, e Yuzuha observa com ciúmes, notando como ela não tem o número de Yoshida. Nesse momento, Eri se aproxima de Yoshida e faz uma pergunta sobre alguns documentos que ela lhe enviou recentemente. Mais uma vez, Yuzuha assiste com ciúmes à interação entre Eri e Yoshida, e assim que eles se separam, Yuzuha confronta Eri em sua mesa e a convida para almoçar com ela. Logo depois, na cafeteria, Yuzuha pergunta a Eri o que ela acha de Yoshida, o que leva à grande questão se ela conhece ou não a suposta namorada dele. Falando sobre Sayu, Eri responde honestamente seus pensamentos e opiniões sobre Yoshida e que está ciente de Sayu, embora diga que não é namorada dele. Yuzuha então faz outra grande pergunta, se ela ficaria chateada caso Yoshida escolhesse Sayu em vez dela. A isso, Eri responde que não, porque se Yoshida escolhesse Sayu em vez dela, ela não gostaria de interferir e se tornar a namorada de Yoshida de uma forma não natural usando artimanhas. Mas Yuzuha argumenta que Eri está apenas com medo. A razão dela é que mesmo se Eri trabalhasse duro pelo que queria, um dia perderia, então seria melhor esperar pacientemente por uma boa oportunidade. Perplexa com essa conversa, Eri tenta argumentar com Yuzuha, que então faz um pequeno desabafo sobre seu medo de perder. Ela é interrompida por Eri, que a faz perceber que causou uma cena. Continuando a responder à pergunta de Yuzuha, ela afirma que o melhor é esperar Yoshida decidir com quem ele vai começar um relacionamento. Yuzuha então pergunta diretamente se Eri ama Yoshida, e ela confessa que sim. No entanto, qualquer coisa que ela fizesse não teria importância. Desanimada com a resposta de Eri, Yuzuha pergunta o que há de errado com ela, mas Eri responde chamando Yuzuha. No final da tarde, assim que Yoshida sai do trabalho e recebe uma mensagem de Sayu sobre o jantar, Yuzuha se aproxima de Yoshida e pergunta se ele quer ver um filme. No entanto, Yoshida recusa, pois ele detalha que Sayu fez algo especial para o jantar. Embora triste com a recusa, Yuzuha então insiste que Yoshida lhe dê suas informações de contato e pede seu telefone para a troca. Yoshida fala de maneira condescendente sobre si mesmo envolvendo enviar mensagens para as pessoas, dizendo que ela não tem nada para falar com ele. Por outro lado, Yuzuha interpreta a resposta como Yoshida não se considerar atraente o suficiente para dar suas informações de contato, a menos que a pessoa seja especial. A isso, Yoshida confirma, e Yuzuha começa uma pequena reclamação sobre como é injusto que Yoshida decida tudo com base em seus próprios padrões. Isso leva Yuzuha a confessar seu amor por Yoshida, apenas para voltar atrás dizendo que seu amor por ele é apenas um pouco. Depois de tudo resolvido, eles finalmente trocam suas informações de contato, e imediatamente Yuzuha envia uma mensagem a Yoshida convidando-o para ver um filme algum dia. Em resposta ao texto, Yoshida envia uma mensagem dizendo: "Claro." Divertida com a resposta de Yoshida, ela nota como ele pode ser infantil, mas antes de sair afirma que isso é algo que ela gosta nele. Mais tarde naquela noite, no apartamento de Yoshida, Yoshida descobre que o jantar especial é na verdade um katsudon. Sayu revela que conseguiu isso no trabalho por sugestão de Asami e comenta como os ais que eles comem. Yoshida pergunta o que ele deveria estar ganhando, e Sayu diz que deveria ser ele mesmo, já que as pessoas geralmente são seus próprios piores inimigos. No monólogo interno de Yoshida, ele reflete sobre como ele é seu próprio pior inimigo e como ele fez muitas escolhas para ajudar Sayu, mas considera que fez as coisas que queria fazer. Sayu pergunta curiosamente se Yoshida está insatisfeito com a refeição deles, e ele responde que não está, mas comenta sobre como é estranho comer katsudon no verão. No dia seguinte, Sayu faz suas tarefas diárias pela casa, e Yoshida decide ajudar. No entanto, Sayu puxa Yoshida para sua cama e proclama que as tarefas são trabalho dela. Embora Yoshida insista em ajudar um pouco, Sayu recusa qualquer ajuda e tenta empurrá-lo de volta para a cama, fazendo com que os dois caiam um em cima do outro. Após a cena, Yoshida segue o conselho de Sayu de tomar um banho. Durante o banho de Yoshida, Sayu encontra uma caixa no armário dele e pergunta se está tudo bem olhar dentro dela, e Yoshida permite que ela faça isso. Dentro da caixa há um bilhete de sua mãe e o álbum de formatura do ensino médio. Ao folheá-lo, Sayu encontra uma foto de um jovem Yoshida com uma jovem garota. Yoshida termina o banho e fala sobre a garota na foto como alguém que era a veterana que todos admiravam, e lembra como a garota o chamou de pegajoso. Aparentemente, Yoshida estava em um relacionamento com ela no ensino médio, e dizem que ele passava muito tempo com ela porque achava isso natural. Eventualmente, no Comfort Market, Sayu trabalha no balcão com Kyoya, e o carro que persegue a loja para novamente. Vendo Sayu completamente perturbada pelo carro e pelo passageiro no banco de trás saindo dele, Kyoya faz Sayu recuar para o depósito. O passageiro do carro então entra na loja e entrega a Kyoya seu cartão de visita, revelando seu nome como Kazuto Ojiwara, CEO da Ojiwara Foods.
Kazuto faz algumas perguntas envolvendo Sayu e o gerente da loja. No entanto, Kyoya as ignora, enquanto Sayu explica a Azami sobre seu relacionamento com o homem. Kyoya então entra na sala dos fundos para informar os dois que a costa está limpa, mas avisa que Sayu pode não conseguir mantê-lo afastado por muito mais tempo. Sayu percebe isso, no entanto. Ela pensa que agora não é o momento. Caminhando para a casa do trabalho, Sayu pensa que agora que seu irmão está tentando encontrá-la, ela precisa voltar para casa. Uma mensagem de texto de Yoshida revela que ele vai chegar tarde do trabalho e isso faz Sayu suspirar. Eventualmente, enquanto pretende ir às compras, Sayu esbarra em Yuzuha e elas conversam. Logo, Sayu avista seu irmão acompanhado por seu motorista e se esconde atrás de Yuzuha em pânico. Após ser informada sobre a situação de Sayu, Yuzuha leva Sayu a um karaokê e elas se divertem com algumas bebidas. Sayu então queria enviar uma mensagem para Yoshida sobre sua situação, mas não sabia o que escrever. Então Yuzuha aconselha ela simplesmente contar tudo diretamente para ele sobre sua situação. Ainda assim, Sayu está hesitante, então Yuzuha envia uma mensagem a Yoshida com a localização deles e o convida para se juntar a eles mais tarde, se ele quiser. Enquanto isso, na empresa de TI, Yoshida finalmente termina seu trabalho e Hashimoto sugere que ele vá para casa ver Sayu. No entanto, Yoshida fica perplexo com a mensagem que recebe de Sayu, dizendo que está se divertindo. A partir daí, Sayu e Yuzuha têm uma conversa sincera sobre a pessoa que está procurando por Sayu. Yuzuha imediatamente pergunta se Sayu está fugindo de um crime, mas ela nega essa ideia, não querendo pressionar Sayu por mais detalhes. Mas Yuzuha repete o que Kyoya uma vez afirmou, que ela não tem muito tempo. Sayu entende isso. No entanto, Yuzuha então pergunta por que ela está fazendo compras, e Sayu responde que está simplesmente cumprindo uma das condições para morar no apartamento de Yoshida. À luz disso, Yuzuha afirma como as duas estão psicologicamente conectadas uma com a outra, e como Sayu se sentiria se fosse separada dele. Não dando resposta à pergunta de Yuzuha, Yuzuha pergunta qual é a relação de Sayu com Yoshida, se é um cara que está ajudando ele ou se estão apaixonados. Sayu então tenta negar uma das duas. Yuzuha volta atrás e pede desculpas pelos seus comentários bruscos. Ela então aconselha Sayu a pensar seriamente no que ela quer fazer agora. Nesse momento, Yoshida chega e decide levar Sayu para casa, mas convida Yuzuha para se juntar a eles. No entanto, ela recusa. Antes de partir, Yoshida promete levar Yuzuha para ver um filme e vai embora. Assim que Yoshida se vai, Yuzuha tem um colapso choroso, lamentando como Yoshida não a vê da mesma forma que vê Sayu, e como ele não retribui o amor que ela sente por ele. Enquanto caminham para casa, Sayu pergunta se há algo que Yoshida gostaria de fazer, mas ele não tem ideia. Eles então avistam um cartaz do festival de verão que está programado para começar no dia seguinte. Após conversarem com Sayu, decidem que irão. Na noite seguinte, os dois vão para o festival de verão, e antes de chegarem, Sayu percebe que Yoshida está hesitante em olhar para ela por causa do yukata que ela está usando. Então, Sayu força Yoshida a olhar seu yukata, e ele simplesmente chama de... Isso causa um pouco de entre os dois, mas quando algumas crianças passam correndo, uma com algodão doce, Yoshida compra um pouco para Sayu. Enquanto Sayu aproveita o algodão doce, ela diz a Yoshida como é bom e então compartilha um pouco com ele. Nesse momento, o menino esbarra em Sayu e ela quase tropeça, mas Yoshida segura seu braço, impedindo-a de cair. Embora hesitante em continuar segurando a mão de Sayu, ela insiste para que continuem assim para não se perderem. Logo depois, eles assistem os fogos de artifício e Yoshida nunca teria ido ao festival se não fosse por Sayu. Ele reflete sobre sua vida em seu apartamento sem Sayu, mas quando sai desse devaneio, percebe que Sayu se foi. Após chamá-la, Sayu aparece atrás dele, dizendo que tinha avisado que ia jogar fora algum lixo. Eles então continuam assistindo aos fogos de artifício de mãos dadas. Sayu também pergunta se Yoshida pensou que ela tinha desaparecido, e ele confessa que sim, ao que Sayu pede desculpas. Yoshida então pergunta se Sayu planeja voltar para casa, mas imediatamente retrai a pergunta, dizendo para ela esquecer. Quando os fogos de artifício terminam, Sayu afirma que de todos os homens com quem ficou, ele é o único a quem revelou seu nome verdadeiro. Depois de uma conversa sincera, Yoshida e Sayu voltam para casa juntos. No dia seguinte, o irmão mais velho de Sayu, Issa, aparece no apartamento de Yoshida, alegando que está ali para levar Sayu para casa. Ela fugiu por causa do relacionamento horrível que tinha com a mãe, embora o irmão a tenha encontrado e esteja determinado a levá-la de volta para casa. O que vai acontecer entre Sayu e a mãe dela? Sayu se recusa, afirmando que não está pronta ainda. Issa então tenta argumentar com ela, dizendo que há adultos que se aproveitariam dela, mas ela argumenta que Yoshida não é esse tipo de pessoa. Mais tarde, todos se sentam na sala de estar de Yoshida para conversar sobre as coisas. Issa primeiro pergunta se há. Issa então revela que a mãe deles está preocupada com ela, mas Sayu se recusa a acreditar nisso e deseja saber o verdadeiro motivo. Issa então afirma que o professor de Sayu veio procurá-la várias vezes depois que ela saiu.
e a mãe dela ficou em silêncio e se trancou em seu quarto. Yoshida então pede que Issa dê 3 dias para Sayu decidir se vai voltar para casa ou não. Aparentemente relutante ao pedido, Issa pergunta se pode ter um breve momento a sós com a irmã e promete que não a levará embora. Yoshida permite e Sayu concorda em conversar com ele. Logo, Issa sai do apartamento e entra em seu carro. De volta ao apartamento, Yoshida e Sayu conversam sobre o encontro deles com Issa. Vestindo-se, Sayu confessa que está um pouco ansiosa, mas quando está com Yoshida, ela se sente relaxada. Sayu vai para o carro do irmão e Yoshida sente a barba por fazer e decide se barbear enquanto Sayu está fora. A conversa entre Sayu e seu irmão começa com ele aliviado por ela ter encontrado uma pessoa decente para ficar. Issa também revela que sua mãe o contata todos os dias, perguntando se ele já a encontrou, observando que ela se tornou instável depois que algo aconteceu e mais ainda desde o desaparecimento de Sayu. Ele sugere que Sayu volte para casa por enquanto e que ele fará tudo o que puder para ajudá-la. Confessando que ela originalmente saiu por causa de sua dor mental, Sayu percebeu mais tarde que onde quer que fosse, não era diferente e que ela estava sempre sozinha. No entanto, Yoshida fez com que ela percebesse o quão estúpida ela foi e as coisas importantes que perdeu antes de encontrá-lo. Assim, ela resolveu pensar por si mesma e no que ela quer ser. Até saber o que levará para casa depois de vir de tão longe, ela se recusa a voltar. Surpreendentemente, Issa entende e destaca que Sayu mudou um pouco, dizendo que ela fala o que pensa mais abertamente do que antes. Ele então informa Sayu que ganhará 1 semana no máximo e Sayu agradece. Depois, Azami vai ao apartamento de Yoshida e fica atualizada sobre a situação de Sayu. Yoshida admite que Issa respeitou mais a decisão de Sayu do que ele esperava. A partir daí, Sayu aprofunda sobre seu passado que a fez fugir de casa. Sayu admite que nunca se deu bem com a mãe, o que foi um dos... Percebeu que não ia conseguir pagar por nada. Coisas como lições de casa e sair com amigos não importavam para ela, e por causa disso, ela era evitada na escola, o que para ela estava tudo bem. No entanto, uma única pessoa mudou tudo isso. O nome dela era Yuko Masaka. Em um flashback, Sayu e Yuko almoçam no telhado e Yuko pergunta por que Sayu sempre parece tão tranquila, e a pergunta desconcerta Sayu. Sayu considerava Yuko parecida com ela, uma excluída na escola, mas gostava de passar tempo com ela. Eventualmente, um grupo de meninas intimidadoras avisou, e quando Sayu pergunta por que estão no telhado da escola, Yuko pergunta se ela rejeitou alguém do time de basquete da escola, e Sayu diz que sim, rejeitou. Aparentemente, uma das garotas que a intimidavam gostava do garoto que Sayu rejeitou. Curiosa sobre o motivo de não ser ela a ser alvo, Yuko afirma que Sayu é bonita e legal. Além disso, ela não parece ser uma má pessoa. Isso torna difícil espalhar mentiras sobre ela e fazer as pessoas a odiarem. Por isso, Yuko foi alvo por causa de sua ligação com Sayu. Embora Yuko afirme que está bem com isso, e as agressoras afirmem que Yuko é apenas uma seguidora de Sayu, ela nega, afirmando que Yuko foi sua primeira amiga. O tempo passa, e ao passar pelo banheiro das meninas, Sayu ouve um grupo de meninas falando sobre como deram uma lição a uma garota. Ao perceber que era sobre Yuko, Sayu entra no banheiro das meninas e encontra Yuko em uma das cabines, completamente molhada. Bem quando Sayu tentou confrontar as garotas, ela é impedida por Yuko. Não querendo recuar disso, Sayu agarra sua mão e diz que nunca irá traí-la, e que elas devem lutar juntas. Yuko então abraça Sayu, e em retrospecto, Sayu confessa que pensou ter agido com as melhores intenções. No entanto, este foi de longe o maior erro que ela já cometeu. Um dia, no telhado, Sayu encontra Yuko sobre o parapeito do telhado, e ela confessa seus pensamentos e opiniões sobre Sayu, e confessa como ela a arruinou com sua presença. Antes de pular do telhado, as últimas palavras de Yuko foram: "Então continue sorrindo, tá?" Este evento deixou Sayu devastada emocionalmente. Eventualmente, repórteres se reuniram na casa dos Ojiwara, onde a mãe de Sayu os manteve todos escondidos. Quando Sayu se encontra com a mãe na sala de jantar, ela a repreende por tudo relacionado à morte daquela garota, ao que Sayu pede desculpas. No entanto, ela fica irritada quando sua mãe pergunta se ela realmente matou Yuko e começa a desabafar sobre a amizade delas. Acreditando que é mais um obstáculo do que qualquer outra coisa ficando naquela casa, Sayu sai, mas é parada no meio do caminho por seu irmão, Issa. Ela explica que está saindo porque a mãe a acusou de matar sua amiga. Compreendendo a disposição de Sayu, ele concorda que ela precisa ficar um tempo longe da mãe e depois a leva até a estação de Asahikawa. Antes de ela partir, ele lhe entrega um envelope com 300.000 ienes dentro e sugere que ela fique em um hotel por algum tempo e que entre em contato com ele se algo der errado. Sayu agradeceu a Issa e se despediu dele, no entanto. O dinheiro que lhe foi dado rapidamente acabou e a sensação de solidão e inutilidade começou a se apoderar dela. Até mesmo a bondade de seu irmão parecia piedade, e assim ela rompeu os laços com ele. Não muito tempo depois disso, Sayu encontra um homem que a acolhe do que ela pensou ser por bondade.
No entanto, esse não era o caso, pois alguns dias depois de viver com ele, ele queria que ela tivesse relações sexuais com ele, e então ela cedeu e fez isso com ele. De volta ao presente, Sayu admite que é estúpida, que nem se lembra do nome do homem com quem fez isso pela primeira vez. O ciclo de ficar com homens em troca de favores sexuais continuou até ela conhecer Yoshida. Após essa longa revelação, Asami e Yoshida conversam juntos na sacada dele sobre o que Sayu lhes contou e o que Yoshida fará a respeito de Sayu. Ele se recusa a se envolver nos problemas familiares de Sayu e acha que é melhor que ela volte para casa. Asami, no entanto, pergunta o que Yoshida quer fazer com Sayu, o que o faz refletir. Yoshida informa Hashimoto e Yuzuha sobre a eventual partida de Sayu de volta para casa com seu irmão, Issa, durante o almoço no trabalho dele. Hashimoto tenta dar um tom positivo à situação. No entanto, percebe a desaprovação implícita de Yoshida, enquanto ele sorve seus noodles de udon. Yoshida então afirma que, porque Sayu fugiu de casa, ele podia perceber que os pais dela não eram os melhores. No entanto, Hashimoto aponta que, pelo menos, o irmão dela está ao lado dela, com o que Yoshida concorda, e Hashimoto sugere não se aprofundar mais nos problemas familiares de Sayu. Yoshida concorda silenciosamente e continua a comer seu udon enquanto Yuzuha e Hashimoto parecem preocupados. Naquela noite, Yoshida encontra Issa, que o espera do lado de fora de seu apartamento. Em um parque próximo a um banco, Issa pede desculpas por suas observações rudes do dia anterior. Yoshida ignora, e os dois se sentam para conversar. Eles primeiro falam sobre o primeiro encontro de Yoshida com sua irmã. O assunto então muda para a história da família de Sayu, envolvendo seus pais e a maior parte da adolescência de Sayu até os dias atuais. Issa confessa que Yoshida pode ser a primeira figura paterna de que Sayu gostou. Isso surpreende Yoshida, enquanto Issa então se inclina em respeito e agradece a ele por cuidar de sua irmã. Enquanto Yoshida dispensa o elogio como nada especial, Issa observa que restam apenas alguns dias para Yoshida permanecer com Sayu e para ele continuar ao seu lado. De volta ao apartamento de Yoshida, Sayu é informada sobre a conversa de Yoshida com o irmão dela, que então menciona os problemas que ela causou para os dois e o medo dela de voltar para casa. Sayu, no entanto, percebe que precisa voltar para casa e se certificar de que está pronta. No dia seguinte, Yuzuha escuta Yoshida conversando com outro colega de trabalho sobre como Yoshida ficou até mais tarde para ajudá-lo com parte do seu trabalho. Em casa, Sayu entrega a Yoshida um caderno com várias receitas escritas. O objetivo é que Yoshida prepare suas próprias refeições, em vez de ir constantemente à loja de conveniência para comprar comida para si mesmo. Yoshida aprecia o gesto e agradece a ela por isso. No dia seguinte no trabalho, Hashimoto convida Yoshida para almoçar juntos, mas ele recusa porque está muito ocupado com seu trabalho. Triste por Yoshida ter recusado sua oferta, Hashimoto aconselha que Yoshida deveria fazer pausas. Então, Yoshida afirma que faz pausas para fumar, mas não era isso que Hashimoto quis dizer. Depois que Yoshida termina seu jantar, Sayu leva Yoshida ao local na colina onde Asami uma vez a levou. Sayu então menciona seu tempo com Asami lá e sua própria autorreflexão. Ela também agradece a Yoshida por ajudá-la a perceber os erros que cometeu, permitindo que ela evitasse erros fatais. Para ela, sua vida mudou para melhor quando conheceu Yoshida, mas está decidida a enfrentar seus erros em vez de ficar e continuar fugindo deles. Sayu então declara que quer provar isso para poder viver por conta própria. No dia em que for embora, ela espera que Yoshida torça por ela. A isso, Yoshida promete fazê-lo. Na sala de descanso do trabalho de Yoshida, Hashimoto, Yuzuka e ele falam sobre como no dia seguinte Sayu voltará para casa. Hashimoto sugere que Yoshida vá para casa e passe o tempo restante com ela, mas Yuzuka sugere que ele a acompanhe de volta a Hokkaido. No entanto, Yoshida rejeita essa ideia como muito estranha, mas Yuzuka argumenta que tudo o que ele fez durante todo esse tempo foi estranho. Yoshida então pergunta o que aconteceria com o trabalho se ele partisse, mas Yuzuka o tranquiliza dizendo que estaria tudo bem, e Hashimoto a apoia. Yoshida então menciona que Sayu está tentando enfrentar seus problemas de frente sozinha, e que ele se envolver na situação dela não ajudaria em nada. Por outro lado, Yuzuka observa que não importaria se ele ajudasse ou não na situação de Sayu. Depois, Yoshida recebe uma ligação de Asami, que pergunta a Yoshida se ele sabe onde está Sayu, já que ela não está atendendo o telefone e não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Tomando a iniciativa da situação, Hashimoto informa ao superior deles, Airi, que ele e Yoshida não estão se sentindo bem e desejam tirar o restante do dia de folga. Airi entende e permite que eles saiam. Embora Yoshida ainda tenha trabalho a ser feito, Yuzuka se oferece para completá-lo. Dirigindo pela rodovia, Hashimoto e Yoshida têm uma conversa franca sobre os sentimentos de Yoshida por Sayu. Principalmente, é sobre o quanto Yoshida se importa e se preocupa com Sayu, já que isso é a única coisa em que ele pensa ultimamente. Hashimoto também reclama com ele por ter desviado a atenção de Sayu nos últimos dias trabalhando. Eventualmente, Airi entra em contato com Yoshida e eles chegam ao apartamento de Yoshida, onde ela, Asami e Sayu estavam esperando por ele.
Acontece que Sayu queria ver onde Yoshida trabalhava e queria voltar para casa a pé com ele. Mais tarde naquela noite, Sayu pergunta se pode dormir na cama com Yoshida porque é sua última noite lá com ele, e ele permite. Entrando na cama com ele, Sayu comenta que é a primeira vez que os dois estão tão próximos e promete que não fará nada estranho. No entanto, ela agarra suas costas e pergunta se Yoshida fosse seu pai, ela seria uma garota normal? Por outro lado, Yoshida afirma que não é o pai dela, é apenas alguém que a deixou entrar em seu apartamento. Sayu concorda e menciona que o lugar era gentil e acolhedor, mas para no meio da frase. Yoshida então revela que tem uma última surpresa para Sayu, e que vai acompanhá-la até Hokkaido. A revelação surpreende Sayu, enquanto Yoshida dá um tapinha em sua cabeça, dizendo que ela ficará solitária voltando para casa sozinha, então ele vai cuidar dela e conhecer a mãe dela. A isso Sayu abraça Yoshida e agradece a ele. Na área de estacionamento, do lado de fora do apartamento de Yoshida, Asami abraça Sayu enquanto Issa e Yoshida observam. Com isso, Asami deseja boa sorte a Sayu e ela diz que está a caminho de Hokkaido. No avião, Yoshida senta-se ao lado de Sayu, que descansa na cadeira coberta por um cobertor que ele coloca. Issa comenta que está surpreso que Yoshida esteja acompanhando, que afirma que quis vir para apoiá-la, para que ela pudesse ser corajosa. Além disso, porque ela ficou na casa dele por um longo tempo, Yoshida sente que é seu dever explicar isso à família dela. Falando francamente, Issa menciona que ele pode ter dificuldade em explicar a situação para a mãe deles, mas observa que isso ajudaria muito Sayu em seu estado mental. Sayu então acorda e pergunta se Yoshida realmente está indo com ela, ao que ele responde que o avião já decolou e está no ar. Issa então menciona que há um pouco de viagem até o destino deles, e se Yoshida quiser desistir, é melhor fazer isso no aeroporto. Mas Yoshida rejeita essa sugestão prontamente. A rejeição faz Sayu rir, e Yoshida tranquiliza Sayu dizendo que ele cuidará dela até o fim. Tanto Yoshida quanto Sayu então têm uma conversa sobre como Sayu está gostando do voo e como ela realmente não viaja de avião com frequência. Ao chegar ao aeroporto, o grupo é levado para Sapporo por um chofer. Isso surpreende Yoshida, que pensou que eles moravam em Asahikawa, mas Issa explica que é lá que fica uma filial de sua empresa, onde ele precisa pegar algo rapidamente. Notando Sayu olhando sem entusiasmo pela janela, sugere que os dois passem algum tempo juntos, e a sugestão anima um pouco Sayu. Mais tarde eles visitam um café e Sayu revela que nunca foi a um café antes. Quando os dois decidem o que querem, Yoshida chama a atenção da garçonete e pede um café quente para si, e Sayu pede um chá verde olei. Justo então, Sayu percebe um par de garotas sentadas do lado de fora em um banco e nota que sua mãe não gostava quando ela chegava tarde da escola. Ao fazer isso, a mãe de Sayu a punia, e Sayu nunca tinha tempo para ir a um café. Sayu então menciona o quão feliz estava por finalmente conseguir entrar em um café sem motivo com Yoshida. Um pouco satisfeito ao ouvir isso, Yoshida então pergunta se Sayu tem medo de voltar para casa, e Sayu responde que sim, mas observa que é por isso que Yoshida está indo com ela, para ajudar a não sentir medo. Suas bebidas são então servidas e eles as apreciam. À noite, Yoshida e Sayu são levados para a escola secundária Asahikawa Dairoku por Issa, a pedido de Sayu. No local, Sayu está visivelmente nervosa e acompanhada por Yoshida. Os dois entram na escola furtivamente, evitando o portão da frente, pois há câmeras ao redor. Embora Yoshida observe que estão basicamente invadindo a escola, Sayu argumenta que ele fez algo muito pior do que isso. Yoshida admite que Sayu está certa nesse ponto. Dentro da escola, Sayu, embora com medo, afirma que quer subir até o telhado. No topo da escada para o terraço, Sayu tenta abrir a porta, mas não consegue destrancá-la. Então passa por uma janela próxima para o telhado, tremendo de medo. Sayu pede a Yoshida para ir com ela, e Yoshida concorda. Imediatamente, Sayu tem flashbacks do tempo que passou lá com Yuko, uma das amigas de Sayu que tirou a própria vida devido ao bullying, que é uma das razões pelas quais Sayu fugiu. Ela então se move lentamente pelo telhado e cai de joelhos junto ao banco onde Yuko e ela costumavam se sentar. Preocupado, Yoshida pergunta se Sayu está bem, e ela tranquiliza Yoshida dizendo que está e explica que aquele lugar é onde tudo começou. Sayu então corre para a cerca instalada ao redor do telhado e amaldiçoa que ela não estava lá antes e culpa a si mesma pela morte de Yuko. Segurando a mão de Sayu, Yoshida percebe que ela estava sangrando devido à condição da cerca e afirma que não foi culpa dela. Por outro lado, Sayu argumenta que foi culpa dela, pois não protegeu Yuko bem o suficiente e Yuko deveria ter encontrado outra amiga que pudesse. No entanto, Yoshida retruca que se não fosse pelo bullying, elas estariam bem e que Yuko realmente queria ser sua amiga. A partir daí, Yoshida argumenta com Sayu que não foi culpa dela e que ela precisa se perdoar, senão ficará mentalmente presa naquele telhado para sempre.
Sayu então tem um colapso emocional e Yoshida coloca a mão no bolso para pegar um lenço e enxugar suas lágrimas. O tempo passa, e ambos, Yoshida e Sayu, sentam-se encostados no banco no terraço, e Sayu agradece a Yoshida por ter vindo com ela. Levantando-se, uma rajada de vento passa pelo rosto de Sayu, e ela afirma calmamente que verá Yuko novamente algum dia. Ao sair do terreno da escola, Sayu promete comprar um novo lenço para Yoshida, mas Yoshida rejeita a oferta e pergunta se ela está bem agora. Sayu responde que não está, mas então para em frente à escola e diz suavemente que está pronta para enfrentar a mãe. Os dois então retornam ao carro de Issa e eles dirigem até a casa dos Ohawara, onde assim que entram, a mãe de Sayu imediatamente dá um tapa no rosto dela e a repreende por ter desaparecido, o que causou rumores desagradáveis sobre ela. Issa intervém e tenta argumentar com sua mãe, apresentando Yoshida como alguém que cuidou de Sayu por um longo tempo. A mãe de Sayu zomba do fato de Yoshida ter cuidado de Sayu por muito tempo e se afasta. Permanecendo no corredor, Yoshida e Sayu são levados por Issa para a sala de jantar, onde todos se sentam à mesa e discutem a decisão dela de fugir de casa. A mãe de Sayu menciona que isso trouxe mais problemas para a família do que quando ela estava em casa. Sayu não responde, e a mãe de Sayu continua um pouco antes de Sayu interrompê-la, dizendo que sua mãe nem está tentando entender. A mãe de Sayu ignora o comentário, mas Sayu pergunta se sua mãe se lembra do que lhe disse antes de ela partir, mas ela não se lembra. Isso prova para Sayu que sua mãe não se importa nem tenta entendê-la, comentando como Sayu está em casa há apenas 5 minutos e já está reclamando, então afirma que ela saiu só para irritar a família. No entanto, Sayu rejeita firmemente essa ideia e diz que fez isso para se afastar da mãe que nunca tentou entendê-la e tentou culpá-la pela morte de sua amiga Yuko. À medida que a conversa continua entre Sayu e sua mãe, Yoshida começa a entender por que Sayu deixou sua família em primeiro lugar. A conversa então muda para Yoshida, onde a mãe de Sayu fala de forma depreciativa sobre Yoshida e como ele cuidou de Sayu. Yoshida defende-se, dizendo que estava bem ciente dos riscos de cuidar de Sayu, mas a mãe de Sayu ainda fala de maneira rude e grosseira com ele. Sayu então fala que, vez após vez, sua mãe critica as pessoas com quem Sayu é próxima e a odeia por causa disso. Ela então defende Yoshida dizendo que, enquanto se odiava por ter fugido, Yoshida não só a ajudou e cuidou dela, mas também deu apoio emocional. A mãe de Sayu então começa um desabafo e diz que nunca deveria ter dado à luz Sayu. Após uma pausa de todos na sala, Sayu desaba em lágrimas e Yoshida quase joga seu chá na mãe de Sayu, mas se contém e o bebe em vez disso. Yoshida então conta como quase atirou sua xícara na mãe de Sayu, mas se deteve ao notar os dois sentimentos diferentes dentro dele, sendo um de raiva e outro de calma, ambos equilibrando-se. Ele também contempla como as pessoas não escolhem nascer e como aprendem a ser responsáveis por si mesmas à medida que crescem. Ao falar sobre o que acaba de contemplar, Yoshida também declara que gostaria de cuidar de Sayu até que ela seja adulta, mas também diz que não pode fazer isso e que não é sua responsabilidade, e sim da mãe de Sayu. Yoshida então se levanta da cadeira e se prostra diante da mãe de Sayu, implorando que ela cuide de Sayu até que ela seja adulta. A mãe de Sayu fica perplexa por um estranho fazer isso por ela, e para seu espanto, Issa também implora a ela. Por causa dos dois implorando para que ela cuide de Sayu novamente, a mãe de Sayu tem um colapso nervoso, e tanto Yoshida quanto Sayu esperam do lado de fora da casa. Do lado de fora, Yoshida chora, e diz que ouvir a mãe dela dizer que nunca deveria ter dado à luz é muito pior do que ele esperava. Ele então diz que Sayu deveria ter ficado com raiva da mãe por causa disso. Mas Sayu menciona que queria ficar com raiva, mas ele ficou primeiro, e chorando, agradece a ele por isso. Os dois então começam a chorar juntos, e mais tarde ambos apreciam a bela vista do céu noturno. Sayu então menciona que quando Yoshida implorou de joelhos para sua mãe, ela sentiu como se fosse perdoada. Tocando a mão de Yoshida, Sayu diz que agora está tudo bem, ela ficará bem sozinha de agora em diante, tranquilizada pelo que Sayu disse. Yoshida diz que entende, e aperta a mão dela enquanto lhe deseja o melhor, aproveitando a companhia um do outro. Yoshida reflete sobre o universo e como conheceu Sayu, até que Issa se encontra com eles e informa sobre o que discutiu com Sayu e a mãe dela. Sayu poderá ficar em casa até se formar, e desde que não cause problemas, a mãe de Sayu não irá incomodá-la. Issa também afirma que Yoshida teve uma grande influência na decisão de sua mãe. Ele também nota sua inveja de Yoshida por implorar a mãe para aceitar Sayu novamente, fazendo isso de uma maneira que reforçou que ele falava sério. Antes de se retirar para a noite, Yoshida pergunta se pode falar novamente com a mãe de Sayu, e Issa permite. De volta a casa, Yoshida pede desculpas por seu desabafo anterior, e a mãe de Sayu descarta dizendo que é tarde demais. Ela pergunta se ele realmente nunca fez nada com Sayu, ao que ele nega firmemente.
Quando ela pergunta por que ele faria tanto por ela, ele responde que é porque ele a conheceu naquele dia, naquele momento, e essa é a única razão. A mãe de Sayu então diz que vai conversar com Sayu e que Yoshida deve voltar para Tóquio no dia seguinte. Depois de sair da sala de jantar onde conversou com a mãe de Sayu, Yoshida vê Sayu ao lado do irmão dela, Isa, na escada. Ela passa por Yoshida e diz que quer falar com a mãe, e ao entrar na sala, Sayu se desculpa com a mãe pelo transtorno que causou e se prostra diante dela. Essa ação deixa a mãe de Sayu perplexa, enquanto Sayu confessa que sua frustração acumulada por ela a fez fugir, mesmo sabendo que isso causou problemas para sua mãe e irmão. Novamente, Sayu se desculpa e se prostra diante da mãe, que se recusa a se desculpar em troca. No entanto, Sayu menciona como sua reunião particular com Yoshida a mudou e pergunta se ela realmente é a única mãe de Sayu. Sayu responde emocional e chorosamente que sim. Diante disso, a mãe de Sayu diz que ela precisa terminar seu tempo na escola, no qual ela será retida 1 ano, e quando terminar poderá fazer o que quiser. Uma vez que sua mãe sai da sala, Sayu diz obrigado e então fala com Yoshida sobre como ela conseguiu falar com sua mãe calmamente pela primeira vez. A isso, Yoshida elogia Sayu, enquanto Isa escuta a conversa entre eles. Depois, Yoshida se prepara para dormir, e quando o faz, ele tem dificuldade para pegar no sono. Eventualmente, Sayu se junta a ele porque queria passar o último dia juntos na cama. Eles então falam sobre Sayu ser capaz de viver a vida sem ele, e enquanto Sayu não quer que o tempo deles acabe, Yoshida está confiante de que ela ficará bem. A conversa então muda para um pedido maduro, onde Sayu pergunta se pode fazer amor com Yoshida para a posteridade. No entanto, mais uma vez, Yoshida se recusa a aceitar, dizendo que passaram mais de meio ano juntos não como amantes ou família. Isso por si só era suficiente para preservar a memória de estarem juntos. Chorando novamente, Sayu abraça Yoshida e ele diz que Sayu é tão chorona. Sayu então pergunta a Yoshida se ele gostaria de tocar no peito dela. No entanto, Yoshida recusa. Mais tarde, enquanto Sayu dorme profundamente na cama, Yoshida a observa dormir enquanto está sentado em uma cadeira. No dia seguinte, Yoshida é deixado no aeroporto de Hokkaido por Isa e Sayu. De forma decisiva, Isa pede a Sayu que siga em frente e permita que ele converse um pouco a sós com Yoshida, e ela aceita. A sós, Isa entrega a Yoshida um envelope cheio de dinheiro para a passagem de avião. No entanto, Yoshida recusa-se a aceitar, já que Isa já pagou pelas suas passagens de avião. Por outro lado, Isa ainda insiste, mas Yoshida continua a recusar e sugere que ele use o dinheiro para comprar roupas novas para Sayu. Compreendendo o sentimento de Yoshida, Isa então pergunta se ele gosta de Sayu. A isso, Yoshida nega, dizendo que gosta de mulheres mais velhas, o que Isa entende. Isa então diz que se Yoshida não tivesse ficado bêbado ou voltado para casa um pouco mais cedo do que pretendia, nunca conheceria a irmã dele. Por causa disso, Isa então agradece sinceramente a Yoshida. Os dois então apertam as mãos e se despedem. Pelos portões do terminal, Yoshida conversa brevemente com Sayu sobre o que falou com o irmão dela. Quando o anúncio do embarque no voo de Yoshida é feito, ele tenta se despedir de Sayu, mas ela o impede, confessando que está feliz por ter fugido de casa, porque se não tivesse, nunca teria conhecido Yoshida. E ao ouvir isso, Yoshida diz que também está feliz por tê-la conhecido. Sayu então confessa seu amor por Yoshida, mas ele afirma que gosta de mulheres mais velhas. No entanto, Yoshida elogia sua aparência, mas confessa que não pode vê-la da mesma forma que ela o vê. Perguntando se um dia terá uma chance quando for mais velha, Yoshida diz que estará muito velho para ela então, e sugere que guarde as memórias do tempo juntos em uma caixa para viver sua nova vida. Sayu, com lágrimas nos olhos, menciona que uma caixa não é grande o suficiente para conter suas preciosas memórias com ele, e então segura as mãos de Yoshida e promete um dia encontrá-lo novamente. Yoshida reconhece e Sayu começa a chorar por isso. Com isso, os dois seguem caminhos separados e Yoshida embarca no avião enquanto Sayu retorna ao carro do irmão. Naquela noite, no apartamento de Yoshida, ele encontra um bilhete especial deixado por Sayu, assim como uma camisa de botões que ela usava com seu cheiro e seu próprio livro de receitas. Acreditando que não precisa usar o livro, Yoshida tenta então fazer sua própria sopa de miso, mas ao experimentá-la, comenta como está ruim e como não se compara à de Sayu. Derramando uma lágrima, Yoshida cai para trás e afirma que não está bem. 2 anos se passam e Yoshida no trabalho ajuda sua colega Yuzuha a revisar alguns documentos com os quais ela está tendo dificuldades. Acontece que Yuzuha agora é chefe de um grande projeto, o que diverte Yoshida, já que ela já foi uma grande preguiçosa e em 2 anos mudou tanto. Eri então se aproxima do grupo e oferece levá-los todos para jantar em comemoração ao projeto de Yuzuha. No entanto, Yoshida recusa, pois já tem um compromisso anterior. Eri entende, mas Yuzuha menciona que Yoshida lhe deve um encontro, o que o confunde.
Tarde da noite, enquanto caminhava para casa, Yoshida fala brevemente ao telefone com Azami, e em seguida encontra Sayu sentada no mesmo poste de iluminação onde a encontrou pela primeira vez. Os dois fazem uma breve reencenação de quando se conheceram. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.